Olá, amada igreja, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. O nosso plano era fazer uma transmissão online, em tempo real, de um culto, para que vocês pudessem participar pela internet. No entanto, não nos foi possível por causa das restrições e proibições de ajuntamento de pessoas. Então, nós resolvemos desenvolver os scripts devocionais, seguido de uma mensagem gravada em vídeo para que vocês pudessem acompanhar na sua devocional de domingo à noite. Então, começo agora a mensagem e convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando aqui Jesus estabelece a sua igreja, ele deixou muito claro que haveria resistência, lutas a serem travadas e muitos enfrentamentos. Suas palavras indicam uma igreja ativa. E ele não cita aqui, por exemplo, que o inferno está às portas da igreja, mas que a igreja avança sobre as portas do inferno. Em outras palavras, estamos em um campo de batalha e fomos, nesse campo de batalha, estabelecido como igreja na qualidade de um exército ou de um poder que ataca e vence. Como seu exército, nós temos um supremo comandante. O próprio Jesus Cristo é o nosso comandante. E esse comandante ainda delega poder e autoridade aos seus discípulos, ou seja, à sua igreja. E ele ainda nos dá instruções bem claras, nos dá a autoridade necessária e levanta o nosso ânimo durante a batalha. E o próprio Jesus, segundo o apóstolo Paulo, lá escrevendo aos Efésios capítulo 6, que ele disponibiliza armas poderosas e eficazes. E chamam essas armas de armadura celestial. São armas de defesa e armas de ataque. Como exército do Senhor, nós temos um inimigo em comum. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 6, verso 2, diz assim: Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O apóstolo Pedro ensina que nós devemos ser sóbrios e vigilantes. E o diabo, o nosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então nós temos um inimigo, sim. Porém, em Colossenses capítulo 2, verso 15, diz que Jesus despojou principados e potestades quando triunfou na cruz. Entretanto, o nosso inimigo ele tem ganhado alguns aliados. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, para que a gente possa compreender isso e também combater isso. O primeiro aliado eu chamo de estupidez humana. A estupidez ela está relacionada à falta de bom senso nos procedimentos e também na incapacidade de cultivar a inteligência, tanto na questão do conhecimento, da ciência, quanto nas questões emocionais. Já no sentido espiritual, a estupidez humana é essa incapacidade, ela não se dá apenas pela falta de conhecimento, mas também pela arrogância e falta de humildade, que é bem pior. Esses dias nós ouvimos que líderes, tanto os líderes espirituais como líderes políticos, entre outros, se posicionaram contra as medidas de isolamento. E isso é um absurdo e uma tremenda estupidez. A Bíblia ela é bem clara sobre a responsabilidade social da igreja. Isso se fala, está escrito no livro de Gênesis, logo no início da fundação do mundo, no cuidado com o jardim. E o próprio Jesus Cristo colocou como mandamento principal amar a Deus sobre todas as coisas, como amar o próximo como a si mesmo.
Então a igreja, ela não está recuando como alguns falam. Pelo contrário, a igreja ela está atacando com estratégia, sabedoria e bom senso. O segundo aliado das forças do mal é o sensacionalismo humano. Sensacionalismo é a ideia gritante por assuntos sensacionais. Assuntos capazes de causar impacto, de chocar outras pessoas, sem quaisquer preocupação com a veracidade ou danos que podem provocar. Essa, infelizmente, é uma tendência humana e é muito inerente ao ser humano. Observem que a maioria das pessoas elas publicam o terror e o medo, e isso tem sido um prazer para elas. E se a gente observar, algumas pessoas elas publicam assuntos disfarçados de bem, mas a ideia é aumentar o medo e o pânico. Sempre comento que nem tudo que parece lindo é lindo, e nem tudo que parece certo é certo. Principalmente nós precisamos ter consciência a hora de publicar. Se naquele momento que nós estamos publicando aquela mensagem, ela é importante e adequada para aquele momento. Pessoas elas não se preocupam com isso e simplesmente publicam e ainda ficam radiantes pelo ato que fizeram. Nós, que somos líderes, ficamos em meio a isso tudo. E a gente fica a se perguntar, aonde estão os nossos ensinamentos? Qual a diferença que os nossos ensinamentos estão efetivando na vida das pessoas ou na vida das pessoas que nos seguem? Pensamos muitas vezes que as nossas orientações elas ficam sufocadas por meio de muitas informações sensacionalistas e estúpidas, onde as pessoas elas preferem tais informações. Fico a perguntar também onde fica a crença na mensagem bíblica. Creio que nós devemos aprender a deixar o mestre ensinar, a deixar o pastor pastorear, a deixar o administrador administrar, e cada um de nós devemos focar e nos ocupar naquilo que foi a nós responsabilizado. O terceiro aliado eu chamo de desobediência humana. Desobediência é a conduta mais antiga do mundo, porém é uma conduta desaprovada por Deus. Foi por causa da desobediência de Adão que o pecado entrou no mundo. Por outro lado, a obediência é a conduta mais aprovada por Deus. Foi pela obediência de Jesus que o mundo foi salvo. Então, a desobediência ela é antiga e é praticada até os dias atuais. Mas o crente, aquele que tem a Bíblia como regra de fé e prática, deve ser obediente como Jesus for obediente. E Jesus foi obediente até a morte de cruz. Quando a gente pensa em obediência, e nós que somos adultos, nós queremos muito que os nossos filhos sejam obedientes. Mas muitas vezes nós não damos exemplos. Então, foram esses aliados que nós somos chamados para combater. Somos chamados para combater o bom combate. E como soldados de Jesus, nós devemos sempre agradá-lo, porque foi Ele que nos chamou para esta missão. Eu queria concluir a palavra de hoje dizendo para a Igreja de Jesus que a forma de a gente combater esses aliados é exatamente fazer o contrário, andar na contramão deles. Eu penso que nós precisamos aumentar a nossa sensatez, a nossa sensibilidade. A gente precisa de todas as formas estabelecer o nosso amor pelo próximo. A gente precisa buscar ter consciência das nossas responsabilidades sociais, das nossas responsabilidades emocionais, das nossas responsabilidades espirituais. E nós podemos combater isso com fé, nós podemos combater isso com amor ao próximo, nós podemos combater isso com obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo, às Escrituras Sagradas. E a gente pode muito mais promover o amor, promover a saúde, promover a paz, a qual nós somos chamados para tal. Queridos, eu confesso que estou com muita saudade de vocês. Estou com muita saudade dos cultos onde nós nos juntamos para celebrar a vida, celebrar o Deus vivo. Eu sei que o momento ele é assustador,
Eu sei que vocês também estão com bastante saudade dos nossos encontros, mas é hora de a gente refletir. É hora de nós fazermos um autoexame, porque muitas vezes, quando nós temos as oportunidades de estarmos juntos, de trabalharmos juntos, de fazer a obra de Deus, nós muitas vezes preferimos estar em outros lugares. E aí quando não temos condições, a gente sente saudade. Então que Deus abençoe a vida de você, que você que foi chamado por Deus para ser um bom soldado do reino de Deus, possa combater o bom combate. E junto comigo, junto com os demais irmãos, possamos juntos vencer esses dias tão difíceis. Eu tenho certeza, assim como o ar que eu respiro, se nós clamarmos ao nosso Deus, se nós nos humilharmos na presença de Deus, muito em breve nós estaremos juntos. Muito em breve essa pandemia vai dar lugar à alegria. Você acredita? Deus abençoe a vida de vocês. Mais uma vez quero deixar um beijo enorme no seu coração.